pandemia e informática. Odilon, existia um conto no Japão que falava sobre a dificuldade dos japoneses em manter o peixe fresco para a população. Ano após ano, a oferta de peixe ficava maior, o consumo ficava maior, mas a oferta vinha diminuindo. Inicialmente pensaram em congelar os peixes, mas observaram que esses peixes congelados perdiam sabor. Então eles pensaram assim, vamos colocar navios grandes de peixes pescados, que aí tudo bem. Aí os peixes vão chegar no tanque vivos e tudo bem. Mas não foi satisfatório, não. Aí um japonês lá teve a brilhante ideia de colocar um pequeno tubarão dentro dos tanques de peixe do navio. Dito e feito, Odilon, o tubarão no tanque aumentou a qualidade e o sabor dos peixes. É interessante. Mesmo que o tubarão comesse alguns peixes durante a jornada, ele tinha um papel fundamental de manter um ambiente instável, agressivo e aberto, assim como no oceano. E assim também como a vida é. O que esse conto ensina é que se aplica perfeitamente nos dias de hoje. Nós não vivemos num ambiente tipo aquário. Hoje, o mundo conectado, aberto, veloz, o ambiente oceânico é assim. Isso significa que as melhores práticas do passado certamente não continuam funcionando como antes. Nós estamos no novo normal. Enfim, Odilon, se quisermos progredir, não devemos repetir a história. Devemos fazer uma nova história. É isso que está acontecendo. Aquele mundo que nós conhecíamos antes da pandemia, já era. Temos que nos adaptar e criar um novo normal. Doutor Luiz Armindo, então quer dizer que o senhor praticamente colocou uma pulga atrás da minha orelha, porque quando o senhor coloca essa... Eu comecei a pensar aqui, vou perguntar para o nosso especialista. Marcelo, qual é a sua profissão? A minha profissão é uma das grandes profissões genéricas que nós temos, né? Que a gente tem o termo analista de sistemas. E isso hoje, quando você vai preencher as fichas, as pessoas olham assim e dizem assim, o que é o analista de sistema? Então, assim, a minha profissão é o analista, mas falar que o analista de sistemas ele tem um leque muito grande. Então, a minha atuação hoje ela está muito presa aí à gestão de equipes, gestão de projetos, recursos, dentro do tema de informática, tá? Atuo com uma empresa aí de fornecimento de aplicações e serviços para dentro dessa área, mas é interessante entender que o analista de sistema, ele rotula desde um gestor de projeto de sistema, um desenvolvedor, um analista de dados, por exemplo, que faz uma avaliação dentro de um conjunto de dados para poder fazer algum bloco aí de propagandas, alguma coisa dentro desse sentido ali. Certo. Então, é efetivamente muito amplo ali. E, basicamente, é isso. A colocação do mestre aí é perfeita, porque a gente teve que passar por um processo de adaptação muito grande, né? Essa flexibilidade do meio aí, ela teve que acontecer. Foi importante aí para esses dias. E o mais interessante disso tudo, puxando aí um pouco do programa que passou anterior, aí falando de circo, é que nós ficamos no circo. A pandemia acabou, como uma forma geral, vamos dizer assim. Graças a Deus ela está ficando para trás. Mas nós fazemos parte de uma categoria que, tecnicamente, vamos viver agora esse reflexo. Primeiro, pelo aumento da demanda, como foi comentado. As pessoas se habituaram aí ao quarto membro. E, em segundo, que também é muito importante, que uma grande parte das empresas no nosso setor, elas não voltaram ao presencial e não devem voltar. Então, nós vamos viver uma segunda reflexo da pandemia, que é essa adaptabilidade até do nosso comportamento humano aí, eu digo, enquanto nós analistas, né? E passando por essas dificuldades que passou o circo, o afastamento do nosso cliente direto, aquele olho no olho, dia a dia, você convivendo com algumas horas diferenciadas de trabalho, a tua rotina mudando em cima disso, um investimento maior em estudos. Então, tudo isso aí trouxe esse reflexo aí para nós. A realidade é o seguinte, existe o mundo, não adianta a gente dizer que não, um mundo antes pandemia e pós-pandemia, no que se refere ao mundo digital, né? Porque muita gente se reinventou e quem nem tentou se adaptar quebrou. Hoje em dia, nas empresas, quem não se adaptar ao mundo digital ou fica estagnado ou vai falir, isso é regra, porque o seu cliente está aqui dentro. Nós hoje somos uma emissora de TV que comprova isso, porque a TV aberta perdeu totalmente a força. Hoje as TVs por streams, né,
são a tendência do momento e do futuro, porque, como diz o nosso slogan aqui da TV, aqui você vê o que você quer ver. Hoje em dia você vê o que você quer ver. O tipo de conteúdo você que escolhe, ou no celular ou na sua Smart TV, que é um celular colado na parede, gigante, e você tem acesso ao mundo e a milhares de informação. Doutor Luiz Aibinder, como é que fica a adaptação psicológica das pessoas, que até mesmo as pessoas conhecidos como terceira idade, mas, na minha opinião, é a melhor idade, né? Os idosos aí têm que se adaptar, que senão também estão excluídos do mundo. Essa velocidade que o Marcelo falou, essa adaptação que se faz necessário, como funciona isso na cabeça da pessoa? Uns relutam. Eu não quero saber de celular. Outros, eu quero aprender o que tem no celular. Como fica essa briga, esse conflito psicológico com essas mudanças tecnológicas? Então me permita começar discordando de você. Essa história de melhor idade é para enganar velho, né? Eu acho que é a melhor idade. É melhor idade, mas, olha só, é a melhor idade, mas não será também a sua melhor atividade, né? Depende. Quem foi que disse? Foi De Gaulle que disse que a velhice é um naufrágio. Então, esse papo de melhor idade não cola. Agora, respondendo objetivamente a tua pergunta. Quem não se adaptar vai ser extinto, vai virar dinossauro. Quem se adaptar vai sobreviver. Alguns se adaptam melhor, outros se adaptam pior, mas muitos que eu vejo se esforçam para aprender, para melhorar, para se desempenhar um pouco melhor. Porque o mundo é digital. Há quanto tempo você não entra num banco para sacar cheque, pedir dinheiro, essas coisas? Quanto tempo? O banco não quer nem você lá. Ele facilita tudo para você ter acesso pela internet, para ele ter menor despesa. Eu trabalhava na Rádio Haroldo de Andrade, eu era muito amigo do Haroldo, e o Haroldo não queria nem usar saque eletrônico, até só usava com muita concessão celular. E você não gosta de computador de Haroldo? Tudo bem que você não gosta, você é o dono da emissora. Mas todos os seus funcionários vão ter que usar computador. Era o que acontecia. Não dá para se excluir desse mundo digital, senão a pessoa acaba. Como é que ela vai sobreviver? Então, o psicológico, essa resistência à realidade, faz com que a pessoa fique meio fossilizada. E, Marcelo, assim, as pessoas hoje, eu tenho uma certa idade, não vou revelar aqui, porque, afinal de contas, aparento ter muito menos do que eu tenho. O que é, Matheus? Tá rindo de quê? É verdade. Efeitos especiais. O meu operador TI aqui está dando risada quando eu falei que eu aparento menos do que eu tenho de idade. Bom, as pessoas, às vezes, na internet, dizem que a internet uniu quem está longe e distanciou quem está perto. Você concorda com isso, Marcelo? Perfeito, mas isso é, sem sombra de dúvida, uma total realidade. Eu tiro aqui como terminei, eu vivo hoje, basicamente, nosso regime é híbrido, né? Nós temos presenciais alguns dias, isso na expectativa de manter o contexto social também, a aproximação das pessoas é importante, principalmente nos momentos de algumas decisões, mas vivo isso dentro da minha casa. Eu tenho aí o prazer de ter, o Dr. Luiz me conhece aí como pessoa também, independente das 4 linhas de trabalho, e vivo muitas vezes 12 horas dentro da minha casa sem conseguir ter o contato com a minha própria esposa. Ou até porque faz parte, né? Nós estamos dentro de casa, num ambiente isolado aqui, onde eu estou no meu ambiente de trabalho, e o tempo acaba gerando essa rotina um pouco diferenciada ali para a gente. E depois eu tenho até uma pergunta que eu vou fazer para o doutor, vou encaixar ali para... uma pergunta interessante aí nesse sentido, mas é muito isso. E aqueles que estavam distantes, aconteceu em todas as nossas vidas. Foi comum procurarmos aí parentes mais distantes, amigos mais distantes, a notícia chegar até nós. Dizia antigamente, a notícia ruim corre rápido. Não, agora corre a boa também. As coisas boas acontecem, as pessoas tomaram o costume de usar alguns meios aí de comunicação, imagem, a gente saiu muito daquela ligação. As empresas de telefonia, o telefone fixo acabou, isso é um fato. E hoje as pessoas usam os meios que trazem a imagem junto ali. Então, trabalhando por videoconferência, ela tem essa aproximação. Então, o que se veio como solução imediata acabou trazendo de encontro essa sua colocação, Odilon. Assim, é fato que nós estamos aqui separados por alguns metros e às vezes não temos esse contato direto, e outros que estão quilômetros de distância. Graças a Deus, a gente teve a facilidade aí dessa proximidade. Agora, em contrapartida, isso trouxe também
um pouco da gente estar afastado aí das nossas bases, nossos pontos de apoio do dia a dia. E é uma pergunta que eu ia colocar até para o doutor Luiz ali. Assim, hoje eu convivo, tem muitos companheiros, colegas que eu vejo passando pelo outro lado, exatamente do afastamento. Assim, o afastamento social nos faz com que a gente concentre o problema só conosco, não há mais o fato do desabafo, o almoço, às vezes, com um colega, dividir um problema, e eu tenho visto que, psicologicamente, a fila dos psicólogos e, às vezes, até dos psiquiatras estão aumentando bastante. Consumo de medicamentos, às vezes o consumo, infelizmente, até de alguns outros recursos, como uma bebida para um relaxamento, que vai se tornando um hábito mais comum. E aí eu queria ver a opinião aí de um especialista, o que ele acha disso, o que ele pode sugerir para essa nossa população aqui, né, dos analistas de sistema, como aí uma dica para dar uma quebrada nesse novo clima aí. Eu não concordo 100%, em parte eu concordo. O que acontece é o seguinte: você pode entrar em contato com qualquer pessoa no mundo, isso facilitou extremamente. Eu tenho filhos que moram fora do Rio de Janeiro, um mora em São Paulo e outro mora nos Estados Unidos. E o contato com eles é frequente, só não é físico. A única distância que eu tenho deles é uma tela de celular ou de computador. Então, isso daí é um ponto. Outro ponto, através da informática, eu entro em contato com muita gente que eu não teria normalmente contato. E uma vez que eu posso entrar em contato com essa pessoa, nada me impede de marcar um encontro, tomar um chopp ou almoçar junto. Então, isso daí não é uma regra, depende da nossa iniciativa. Botar na conta da informática que a gente está distanciado não é verdade, não é toda a verdade. E quando você falou o consumo de remédios, de medicamentos, de fato, não foi a informática, foi a pandemia que aumentou muito o número de depressão e ansiedade e crises conjugais. Porque nas crises, antigamente, antes da pandemia, um saía para trabalhar, outro ficava em casa, isso era o normal. Agora os dois em casa juntos, se você botar dois cachorros amarrados um ao outro, eles vão se acabar brigando. Então muitos casais que já tinham uma semente de discórdia, frutificou essa discórdia pela convivência. Esse é um problema. Mas os que se davam bem continuam se dando bem. Então, não é a informática, é a atitude individual. Você sempre escolhe a tua atitude. Ninguém pode te roubar as tuas decisões, tuas escolhas, tuas atitudes. Mas nós vamos pelo mais cômodo. Eu não vou me sair de casa porque eu posso falar com a pessoa pela internet. É mais cômodo. Mas você tem toda a razão quando precisa daquele contato olho no olho, uma certa vida social que você pode implementar mesmo a partir da internet. É interessante. Quer dizer que o comodismo gerou isso. Fazendo uma reflexão aqui, é muito por aí. Alguns colegas eu vejo talvez passando por essa situação de aproveitar esse momento e pegar aquela semente que já estava ali plantada, né? E deixar com que ela flore ali com alguma coisa que já era o contrário ao dia a dia dele, realmente, de estar ali mais... Pois é, você imagina, Marcelo, um tímido, um fóbico social, é um prato cheio, ele não precisa entrar em contato com ninguém, ele se esconde atrás da tela, entendeu? Ele amplifica as dificuldades dele ou o problema que ele tenha. Ele amplifica. Agora, tem gente que é muito social. Essas pessoas, elas vão ter que extravasar essa sociabilidade com outras pessoas. E geralmente fazem. Você não vê ninguém muito recluso com um temperamento extrovertido. O que a gente nota também, né? O avanço da pandemia na época de 2020 exigiu a paralisação de diversos setores, né? Para conter a disseminação do vírus. Os comércios, as empresas, diversas fábricas foram fechadas devido ao lockdown. Assim, muitas pessoas passaram também a trabalhar home office. Muitas empresas, agora que a pandemia está em fase já praticamente terminando, né? Já, graças a Deus, podemos dizer assim, que está passando isso, muitas empresas não vão voltar mais a trabalhar com o escritório físico, porque eles descobriram que uma economia monstruosa que causou para ele essa pandemia, eles não querem mais voltar home office. É bom para uns, ruins para outros, porque, por outro lado, também a pandemia desencadeou um número monstruoso de violência doméstica,
porque, como o próprio Marcelo disse, ele saía de casa cedo, volta tarde. Muitos pais saem 4 horas da manhã, voltam às 11 horas da noite, e o relacionamento com família é só finais de semana, por poucos momentos. Mas agora, quando ele ficou em casa, preso, junto com a esposa, junto com o filho, convivendo 24 horas com o dia a dia da sua família, aflorava quem a pessoa verdadeiramente sempre foi, né? Mas aflorava mais o seu lado violento. Agressões, a violência contra a mulher aumentou monstruosamente. Na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, o maior índice de ocorrências da 82DP é de violência doméstica durante a pandemia. E o doutor Luiz aí... Mas isso não é por causa da informática, não. Isso é porque o indivíduo está mais estressado, preocupado com o emprego, preocupado com o dinheiro, preocupado com isso, preocupado com aquilo, vai ficar desempregado. E quem está mais à mão é que leva o pé. Sim, mas eu digo que a informática, não estou atribuindo a informática, estou dizendo que o fato da pessoa, pela pandemia, através da internet, poder trabalhar home office, ficar dentro de casa, isso causou esse convívio, sabe, violento também, que aí a mulher foi descobrir quem é o homem, o homem foi descobrir verdadeiramente quem era a mulher, que ele está casado, só se ele ficar do lado dela 24 horas, né, Marcelo? E o doutor Luiz, aí pegando nessa informação aí do Odilon, o que a informática fez foi acelerar essa comunicação. Isso. Isso aí levava um tempo para chegar na nossa porta, na nossa casa, nos nossos lares. E agora é dinâmico, né? As redes sociais aí aceleraram, como se falou, o nosso quarto membro aí, que é o celular, todo mundo está com ele no bolso e passa quase que 24 horas do dia. Tem pessoas que já acordam, a primeira coisa que faz, né, olhar para o lado ou saber se está sol, tá chovendo, maioria das pessoas colocar a mão no celular. Ela se sente insegura hoje sem o celular. Celular é a bengala para muita gente. A pessoa sai de casa... É mais fácil sair de casa sem sapato do que sem celular. Isso aqui eu ia falar. A pessoa sai de casa hoje, chega lá a 200 metros do serviço. Se ele vê que ele esqueceu a carteira, ele vai trabalhar do mesmo jeito. Mas se ele chegar a 200 metros do serviço e descobriu que esqueceu o celular, ele volta todo o trajeto para buscar o celular. E isso é uma coisa assim que... Até mesmo porque tem muita gente que tem muitos segredos dentro do celular, né? A vida do cidadão está ali dentro. Isso então aí. É complicado. Mas nesse gancho aí que o Odilon colocou também, óbvio, o reflexo disso no comércio foi muito grande, né? As pessoas não se deslocando. A gente vê quando vai ao centro da cidade, alguns lugares mais movimentados, assim, os restaurantes mais vazios, e está se retomando, mas é óbvio que esse reflexo dentro do social, da parte econômica... Teve uma queda. Eu posso dizer... Você sabe uma coisa muito interessante, Marcelo? O trânsito em São Paulo, que é medido por centenas de engarrafamentos, metros de quilômetros de engarrafamento, vem diminuindo com o trabalho online. É menos carros circulando, continua engarrafado, mas menos do que era. E tem dias lá específico que é menos engarrafado, horário que é menos engarrafado, diferente do período pré-pandemia. O que nós podemos fazer, contribuindo aí nesse momento, óbvio, quanto da área, é cada vez estudando mais, todos nós, isso é uma exigência que tem sido forte no mercado, e agregando soluções novas, aí, principalmente a nível de segurança. A gente sabe que a informática trouxe um outro problema também, porque o número de crimes cibernéticos aí aumentou de uma forma extremamente considerável. Eu tive uma situação pessoal que eu fui fazer uma ocorrência recente e o próprio inspetor de polícia disse: eu enquanto estou conversando com você, já entraram mais 4 pedidos, até porque você agora faz também o registro eletrônico. Então, você acelerou de um lado, mas precisa a gente do outro lado para fazer a análise, e aí começa a criar essas complicações. Então, a gente colocar mais recursos para o pessoal hoje é uma das metas que a gente pode estar contribuindo, incentivando em cima disso. Agora mesmo nós temos um diferencial do último plano de trainee que nós abrimos na empresa para o atual. A gente teve, assim, em um curto período de tempo, ainda não fechou a inscrição, 10 vezes mais inscrições da garotada entrando nesse ramo, entrando nessa área e entendendo que isso aí hoje é uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade de negócio. Não tem mais aquele outro que ia investir no contexto pessoal, né? Está muito difícil isso. Essa aqui é a grande realidade. E a tecnologia evoluindo, daí um tempo vai começar outras áreas também sendo deixadas, não vou dizer de lado, mas entrando nessa concorrência. Nós vimos aí, quem viu aí na Semana da Moda, o vestido que foi feito na hora ali,
real time, com um spray de espuma, o modelo entrou seminua, só com a mão nos seios, a espuma cobriu ela toda, já modelando o vestido, ela em 3 minutos já estava na passarela desfilando com o vestido, que futuramente vai ser o que vai fazer uma tala, por exemplo, o nosso braço, um machucado, ou vai ser utilizado aí em outras soluções. Então, a contribuição da tecnologia, realmente, a gente não pode ignorar, mas tem os efeitos que a gente vai ter que saber balancear, né? Até mesmo porque quando se trata de países subdesenvolvidos, que a tecnologia hoje já é uma grande agregada no desenvolvimento, né, do mundo atual, em países como Japão, né, enfim, países de primeiro mundo. Agora, nós temos serviços que são, aqui no Brasil, automatizados, né, que hoje em dia tudo se fala com robô. Meus trabalhos que eu realizo aqui, todos... dificilmente você fala com uma pessoa, né? Eu falo com pessoa. As minhas plataformas são dos Estados Unidos, Inglaterra, então você fala tudo por computador, via internet. Mas nós tivemos também um problema muito sério causado pelos péssimos serviços de operadoras de telefonia, de trabalhos de telemarketing, que são pessoas que importunam as pessoas 24 horas, robôs que atendem você num atendimento de um cartão de crédito, que o Brasil não está preparado tecnologicamente ainda para ter esse tipo de trabalho e presta um desserviço à população. A informática causa uma destruição psicológica, doutor Luiz Aibinder. Eu não sou tão radical contra a informática, não. Aliás, eu não sou nada radical. Eu acho a informática neutra, o uso negativo dela que é ruim, mas o uso pode ser positivo. Você falou terceiro mundo, primeiro mundo. Hoje, no Brasil, você tem vários Brasis. Por exemplo, telemedicina pode orientar até uma cirurgia do Rio de Janeiro para o Amazonas. Não é uma coisa maravilhosa? Imagina isso, quantas vidas podem ser salvas, quantas telemedicina numa maneira geral. Isso tudo é magnífico. O uso que se faz pode ser mal ou bom, mas o instrumento é neutro. Sim, aí eu concordo plenamente com o senhor, não tem a menor dúvida. Eu concordo que o instrumento é neutro, mas eu estou dizendo que quando se transfere isso para serviços essenciais, Marcelo, com péssima qualidade em tecnologia baixa, falta de conhecimento até de ser treinado com uma pessoa, o seu pessoal para uma empresa como a sua, que faça com que a pessoa realize um serviço de, entre aspas, de excelência? Com certeza. Isso aí Existem dois fatores que pesaram e pesam, continuam pesando muito aí. Eu dou total razão, até porque, como eu falei, passei um problema recente aí, até de clonagem de documentos e tal. O Marcelo deu uma travada ali, se ele estiver nos ouvindo, é só sair e voltar. Ele estava falando... É um problema de informática. Teve um problema de informática ali, que ele congelou, tá vendo? É só a gente falar de qualidade de tecnologia, já travou. Falou no diabo, ele apareceu. É rede, a gente tem que olhar para a rede aí. Mas é um pouco disso, assim, voltando ali, então, assim... Dois pontos aí que eu vejo que contribuíram bastante. Primeiro, realmente, a má instrução, a má formação, ou orientação, a busca gananciosa de um resultado sem olhar para a excelência como um todo. E legislação. A nossa legislação precisa evoluir muito no sentido de se adequar a esse mundo novo, a esse mundo moderno, a essas novidades que nós temos aí, para que possa ser efetivamente bilateral, que a gente possa entender que a justiça possa ser praticada em cima de uma legislação condizente com o mundo que a gente vive hoje. Mas você está coberto de razão. O incômodo que foi trazido aumentou potencialmente, óbvio, a velocidade de ligações, de cobrança, de ofertas de serviços, de péssimos serviços. Isso aí acabou incomodando muito no dia a dia. Aí. E aí, doutor Luiz Aibinder, foi aí que eu perguntei para o senhor. O psicológico de muitos idosos, de muita gente que ainda não estão adaptados totalmente com tecnologia, estão afetados com essa falta de acesso do presencial. Então isso é inegável. Mas esses idosos, mais idosos mesmo, esses idosos, eles estão se fossilizando, eles estão transformando, estão mumificando o cérebro. Quanto mais ele aprender em qualquer idade, mais protegido o cérebro dele fica contra futuras doenças cerebrais. Então, não aprender é um erro enorme, em qualquer idade, para qualquer pessoa.
Então, eles ficam fossilizados. Mas isso é uma escolha deles, porque tem muita gente idosa que mexe razoavelmente no computador. Eu consegui fazer minhas aulas online pelo Zoom graças ao apoio que eu tive dos meus filhos, que tinham uma paciência enorme e eu tinha uma dificuldade maior ainda. Mas eles conseguiram me orientar, eu consigo fazer muita coisa hoje que eu não faria. Eu sou idoso, eu estou com 78 anos, mas eu não me... Eu estou idoso, mas não estou velho. Sim, o senhor praticamente é uma das pessoas que fez com que a internet se transformasse também em uma muleta, como foi dito aí, para que o senhor também não ficasse numa situação de ostracismo, de marasmo dentro de casa. O senhor agiu... Não, a internet me impulsionou. Exatamente, é isso que eu ia falar. O senhor transformou... Antes da pandemia, eu pensava vagamente em fechar o consultório. Isso é uma coisa muito, muito aérea. Quando veio a pandemia, eu fechei o consultório e passei a trabalhar online. Com isso, eu atendo clientes de várias partes diferentes do mundo. Entendo. Olha só que beleza. Entendo. Sem sair de casa. Carro, eu botava gasolina toda semana. Sabe quanto eu gasto de gasolina por mês? R$150. Exatamente. Quase nada. Às vezes eu tenho que ligar o carro para ele não ficar muito tempo parado. Então, a pandemia, o trabalho online, a internet me facilitou muito a vida. Eu não saio quase para comprar nada. Hoje em dia, qualquer um de nós quase não mexe em dinheiro de papel. Cartão de crédito, Pix, né? O dinheiro de papel vai sendo extinto cada vez com dinheiro digital. Basta fazer uma reflexão, né? Ainda existe a nota de R$2. De vez em quando a gente para pensar, olha, quanto tempo que eu não vejo esse dinheiro, eu não vejo aquele. A de 200 que saiu e que muita gente até hoje não botou na mão, né? O menos favorecido ou não, porque também é um dinheiro difícil de trocar. A gente às vezes fica pensando, essa nota sumiu. Ela foi à frente, não foi abandonar, porque o dinheiro de papel realmente ele acabou. E o doutor Luiz, eu já vi que ele é adepto à questão da bicicleta, né? A gente tem que cair para aprender. Então, a informática também tem que praticar. Na realidade... Eu não sou só adepto, não. Eu sou propagandista disso, porque a neurociência fala, se você quer se proteger contra Alzheimer, AVC, demência senil e tudo, quanto mais você aprender, mais ligações de neurônios você faz na tua cabeça. Então, se alguma área de neurônio dá defeito, você tem outras que contornam, bypass. E aí, então, sempre aprender. Só que aí eu vou aproveitar os que o Dr. Luiz Aibinder colocou e digo, voltando ao nosso tema que é pandemia e informática, muitas pessoas que tinham comércio, né, passaram muitas dificuldades porque relutaram em se adaptar, tá? Pessoas que tinham, por exemplo, no ramo da gastronomia, eu não vou colocar delivery de forma alguma. Isso vai me dar dor de cabeça, isso vou ter que gastar dinheiro com implantar um sistema aqui para receber as ligações, enfim. E aquele outro que falava assim, poxa, tá difícil, mas se eu não implantar esse delivery, eu não vou conseguir sobreviver. São óticas diferentes que fizeram muito a diferença na pandemia. A adaptação ao novo, ao mundo digital. Quem aderiu, sobreviveu. Quem não aderiu, quebrou. Isso, Marcelo? Isso aí. Essa adaptabilidade foi o diferencial. O divisor de águas, né? Mas aí vem muito do que o doutor sempre fala, e não só hoje ali, são escolhas. E aí chegou o momento em que você foi colocado na parede para que você pudesse fazer suas melhores escolhas. Eu posso dizer que nós tomamos um rumo exatamente de investir mais, buscar mais exatamente para conseguir crescer saindo do outro lado, não esperar que a coisa fosse voltar ao patamar anterior. E essa nunca foi uma expectativa do nosso lado. Então o investimento foi todo nesse sentido. E eu digo isso quanto empresa que convivo e quanto meus pares também, e efetivamente quanto a mim, quanto profissional. Hoje, meu maior investimento é exatamente cada vez mais conhecimento desse meio, para que eu possa participar mais ativamente aí no mercado e principalmente também aí apoiando os pares que chegaram, né? Se não fosse isso, eu não estaria começando hoje aqui ouvindo o Dr. Luiz falando aí, olha, Marcelo, me socorre, legal, isso para mim é o maior prazer que tem. E que eu possa ter essa fila muito grande aí, que a gente possa estar trazendo as pessoas com uma facilidade desse mundo. Isso é importantíssimo. Agora, óbvio, não deixar que a informática nos paralise fisicamente. A gente precisa também
utilizar, usar até os canais aí para de vez em quando estar acompanhando os colegas que colocam alguns exercícios, algumas formas de você estar se movimentando até dentro de casa, os funcionais, para que você possa estar fazendo esse bypass aí dos neurônios, como foi colocado ali, né? Eu sou adepto, o Dr. Luiz sabe disso, aí eu não começo meu dia sem antes começar meus movimentos, né? Isso é um lema que eu tenho, e eu espero que isso aí faça efeito, tá? Porque eu quero chegar lá. Eu ainda estou aí navegando aí, olho para frente e penso aí que, como diz meu cardiologista, a vida média de garantia minha aqui está por volta dos 100 anos, ainda estou querendo chegar lá perto deles ali, sem encher o saco dos outros, porque aí também não tem graça. Eu costumo dizer, Marcelo, o Michelangelo, aquele grande gênio da humanidade, disse aos 86 anos de idade, eu ainda estou aprendendo. Eu me coloco para os médicos quando eu falo, caso vocês quiserem me usar como modelo de sedentarismo, pode me usar, tá? Porque eu sou o tipo de cara que não faço exercício nenhum. Agora que eu vou fazer, semana que vem, um exame para poder entrar numa academia para começar a andar numa esteira, porque não tem gente, Odilon, não tem como... Que hoje o único exercício que faz é deslizar o dedo numa tela, né? É verdade. Eu tô com um calo aqui no dedo, aqui de tanto ficar na Mas tela. Antigamente tinha um exercício que tinha uns que faziam que era só ficar passando nota, contando dinheiro. É né? verdade. Ou então separando moedinha, né? 50, 25. Agora com o Pix acabou. Agora não tem mais isso. Agora tem o Pix. Bom, aqui tem a Evelyn mandando mensagem, participando conosco, dizendo... Foi péssimo isso de ficar em casa. Saúde mental piorou muito. Você perde relação com colegas, bate-papo informal nos intervalos com os colegas, o cafezinho na hora de almoçar juntos, relação com a cidade. Nada é radical, é bom pra gente. A Evelyn mandou isso. Tem o Pedro também que falou, doutor Luiz Rebinder, eu estou tentando, mas mesmo assim está difícil. Mas tinha uma época que me funcionava muito, era botecoterapia. Botecoterapia é um relaxamento. Você, por exemplo, um carro de Fórmula 1 não tem que parar para trocar pneu, se não fazer o pit stop, senão ele não vai à frente, ele não chega ao final da corrida. Nós, como seres humanos, também temos que fazer o nosso pit stop. Não é só trabalhar, não é só se exercitar, não é só estudar. Sabe, nós temos o nosso pit stop. Esse botecoterapia é um pit stop. Agora, cuidado que você pode bater no muro do vício. É isso aí. Tem um áudio aqui também de mais uma telespectadora. Vamos ouvir o áudio. Vocês estão falando sobre os idosos que estão se fossilizando e se mantendo afastados da informática, né? Na maneira de se comunicar pela informática. Mas vocês também estão esquecendo de uma coisa, não é só uma questão de se fossilizar por se recusar a aprender. Para tudo isso, precisa ter os equipamentos. Você precisa ter um bom celular, você precisa ter um bom pacote de dados de informática, certo? Tudo isso custa dinheiro. E vamos combinar que tem uma parte da população idosa que não tem condição, que no máximo tem aquele celularzinho que fala alô e cai a ligação e não sabe nem como mexer. O celular nem comporta internet para realmente fazer esse tipo de comunicação, né? No máximo ali um WhatsApp bem rudimentar e olhe lá. Então, existe esse problema também. Não é só, eu vou ter uma boa comunicação pela informática. Não é assim. Você também precisa ter condições financeiras para poder ter essa boa comunicação pela informática. Beijo para vocês, o programa está muito bom. Mas a pessoa pode fazer, dentro das suas limitações financeiras, o possível. Ficar aquém do possível é comodidade, é ficar preso na zona de conforto. Me permite, Odilon, assim, um recado aí para nossa colega e acompanhante, assim, que vamos colocar mais um pedacinho naquele pacote que eu falei de justiça, das empresas também investindo nesse sentido, assim, isso é um todo, é um pacote que precisa estar mudando e, obviamente, os poderes públicos têm que estar olhando também um pouco isso, facilitando alguns acessos. Mas, como o doutor Luiz colocou,
E ela mesma colocou, vamos olhar o lado positivo da mensagem que ela trouxe. Ela chegou e falou, olha, quando muito um WhatsApp já é um caminho social, já é um caminho de comunicação, já é o primeiro passo de não se fossilizar. Então, eu entendi, assim, que o doutor Luiz colocou, e eu concordo aqui, assim, é não tomar a aversão a isso, é tentar fazê-lo de alguma forma, daquela forma minimamente possível que eu tenha, enquanto eu não tiver progressos em outros caminhos. Mas não se fechar para isso, é não entender que eu não posso agir de forma reativa, a minha escolha precisa ser positiva e proativa nesse sentido. Esse foi o recado que eu entendi que ele quis colocar ali, e quanto esse recado, eu estou partidário, eu estou junto aí. O que eu quero dizer também, isso que você falou foi muito bom, e que nós ficamos prisioneiros, refém da nossa zona de conforto. Eu estou acostumado a tal coisa, eu não quero mudar nada. Se eu mudar, vou ter que parar de ter esse conforto para ir para um desconforto de aprendizado. Só que saindo dessa zona de conforto, você entra numa zona de crescimento. Mas muitos são reféns dessa zona de conforto, não querem sair. Nós estamos falando com o Dr. Luiz Aibinder e Marcelo Moraes. O assunto é pandemia e informática. Olha, tem aqui um aumento também, foi considerável, né? Os produtos eletrônicos também, como a própria telespectadora comentou aí, dos preços, aumentaram muito, Marcelo, nessa época, em virtude do crescimento da acessibilidade das pessoas e a necessidade de se ter o equipamento adequado para se manter antenado, ligado. Celular, fone de ouvido, notebook, câmera digital, smart speaker, PC de computador, né, home theaters. Esses produtos tiveram uma alta gigantesca. Só durante a pandemia ali, no mês de junho ali, no 2020, teve uma alta, por exemplo, de um notebook que custava R$ 1.400, passou a R$ 2.100, entendeu? Foi um aumento assim de mais de 30% dentro da pandemia, fora que aumentou para o ano seguinte, quando passou para o segundo ano, praticamente, né? O aumento foi monstruoso, muita gente ganhou muito dinheiro com a pandemia, enquanto muitos quebraram pela falta de acesso aos eletrônicos. Dr. Luiz Aibinder, por exemplo, só esse mês, já comprou uma meia dúzia de fone de ouvido para se manter presente nos seus trabalhos. Minha mulher disse que eu vou ficar pobre de tanto comprar fone de ouvido, mas tudo bem, eu acredito nela. Mas essa tentativa muda, vai chegar uma hora que você vai achar o ideal, aí você vai parar de comprar. Aconteceu isso. Minha esperança é essa, a esperança é a última que morre. Mas vamos lá. Isso que você falou, Dilon, desse aumento, concordo contigo. Mas isso é uma visão muito parcial de um quadro muito maior. Aumentou cenoura, aumentou laranja, aumentou feijão, aumentou gasolina, aumentou não sei o quê. Por que não aumentar isso? Sim. Isso estão vilanizando, estão diabolizando a informática. Não é. As coisas aumentaram de preço. Tudo aumentou de preço. Tudo aumentou. Então, mas houve o aumento de preço abusivo também. Aumentar, óbvio que vai aumentar, mas houve o abusivo, sim. Né? E quantos produtos hortifrutigranjeiros aumentaram abusivamente, segundo o nosso entendimento? Por isso mesmo, estou falando de todos os setores. Vamos voltar àquele pacote, não tem jeito, assim, as empresas têm que fazer sua parte. Fala um pouquinho mais alto só, Marcelo, pouquinho mais alto. Vamos voltar àquele momento que nós falamos ali, que as empresas precisam fazer a sua parte, tá? E quando eu digo empresa, aí eu vou me colocar nessa também, enquanto nós, empresas de tecnologia, nós precisamos procurar pacotes para entregar, procurar produtos, procurar programas que sejam mais leves, mais portáveis, que não te exijam efetivamente grandes investimentos. Então, assim, essa tentativa de sair colocando imagem, de sair colocando fotografias, ou modularizando ou buscando soluções desse tipo, colocou realmente alguns produtos pesados no mercado, que veio de encontro a outras situações aí, que não só da pandemia, mas outras situações mundiais, a própria guerra, a questão da China, a questão dos chips, os conflitos com os Estados Unidos, isso tudo dificultando. E assim, você falou preços ali, a gente sabe que hoje tem alguns, eu não vou fazer merchan, mas tem algumas empresas aí de ponta que trazem soluções fortes aí para o mercado, que estão fazendo lançamentos em máquinas, em celulares, em torno de 12 a 14 mil reais, que tem fila de espera para chegar no lançamento. Então, assim, o que eu queria fazer aqui, até como uma forma de apelo, se você me permite, cada um de nós, eu sou um exemplo deles, que precisou mexer numa máquina, trocar de máquina,
dá uma olhadinha naquilo que ficou para trás, aquilo que está parado dentro de casa, num colega, num vizinho, num parente. Às vezes você passa um paninho nela, ela ainda serve para muita gente que não tem, e vamos ajudar a quem precisa a entrar nessa questão dessa digitalização, dessa informatização, né, vamos chamar assim, porque com certeza a gente também pode usar esse momento aí para fazer um pouco mais aí para o nosso par, para o nosso companheiro, nosso parceiro, aí, os nossos irmãos aí do dia a dia, e ajudar eles nessa jornada ali, porque realmente volta não vai ter. Então a gente precisa pensar no melhor momento, melhor meio que a gente vai conviver e avançar com tudo isso. Isso tem que ser bom para todos. Senão, realmente, vamos repensar sempre. Gostei, Marcelão, da solidariedade digital. Gostei. Boa ideia, muito boa ideia. Tem que se propagar mais essa sua fala. Eu concordo em número, gênero e grau. Tem telespectador aí que mandou mensagem. Vamos ouvir, então, mais um participante. Bom dia, Odilon. Bom dia. Bom dia a todos. O programa é interessante, né? E isso tudo se resume no seguinte, né? A pandemia foi uma tempestade, né? Que veio, né? O pessimista reclama do vento. O otimista ajusta as velas. Esse é o caminho, não tem outro, cara. Ou vai ou vai. É isso aí. Boa. Professor Gilson. Essa sabedoria parece o professor Gilson, né? Gilson Paixão. Professor Gilson Paixão do bairro de Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Itaipuaçu não. Ali é Ponta Grossa, o bairro Ponta Grossa, condomínio Elisa, Maricá, Rio de Janeiro. Obrigado, professor Gilson Paixão, mais uma vez sabiamente participando do nosso programa. Doutor Luiz Aibinder, qual seria uma moral da história para o tema pandemia e informática? Odilon, até pouco tempo atrás, as mudanças aconteciam muito lentamente. O ambiente era, de certa forma, estável, retilíneo e previsível. Demorava muito para alguma coisa acontecer. Pois bem, o cenário mudou. Com os avanços tecnológicos, nós conectamos o mundo de ponta a ponta. De repente, era possível interagir com alguém do outro lado do mundo com uma tecnologia barata e eficaz. O que o Covid-19 fez foi acelerar esse processo ainda mais. Raramente se ouvia falar em home office. Outro bom exemplo é o avanço da telemedicina. E para a população em geral, o novo paradigma é o aumento progressivo das compras online. Tudo tem se transformado à medida que velhos hábitos deixam de fazer sentido, enquanto novos modelos, recursos e comportamentos emergem para conduzir a sociedade. E graças às novas soluções digitais, foi possível manter relativa normalidade em muitos aspectos do cotidiano. Diversas organizações continuam ativas graças ao trabalho remoto. Pessoas puderam manter interações sociais por meio de smartphones e aplicativos de mensagem e de vídeos. E também o poder público pode explorar novas formas de atuação e ofertas de serviços para a população em um contexto de isolamento social. Felizmente, Odilon, cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou até maior. Eu acho que resumiu praticamente o que a gente está falando aqui. Porém, eu queria saber do Marcelo, a sua empresa, qual é o tipo de serviço que ela presta atualmente, pós-pandemia, e como está a situação desse setor. Legal. Nós somos uma empresa de serviço em tecnologia, atendemos aí e confeccionamos produtos para qual é o nome? Clientes, tá? É a R Fênix, está aí no nosso... R Fênix. Isso, hashtag sou Fênix, AR Fênix é o nosso grupo aí, e a Tool Software é uma das empresas do grupo que eu atuo mais de frente ali. E nesse momento aí, oferecendo soluções no mercado, soluções na nuvem, cloud, soluções de base de dados, soluções dentro de serviço, e temos também alguns produtos ali que são de nossa propriedade, que são componentes que vão facilitar também o dia a dia de alguns clientes nossos em termos de desenvolvimento. Então, assim, ele consegue fazer monitoração de ambientes e coisas nesse sentido ali. Então, assim, numa visão rápida, é bem por esse caminho. E estamos aí disponíveis, redes sociais, buscando lá...
Bota o A R endereço, Fênix, a rede, né? o link. A R Fênix, Oficial, você pode encontrar lá, buscando a R Fênix Oficial pelo Instagram, pelo Face, nós na web também, é bem fácil você encontrar. Ok, vamos botar Estamos aqui. aí, vou aproveitar e colocar aqui, estamos aí comemorando aí nosso primeiro período aí de GPTW, né? Que é o símbolo aí, que é a premiação que nós temos aí, o indicativo, o selo, né? De grandes empresas para se trabalhar, nós estamos ali, e com uma meta aí para no ano que vem estarmos entre as 150 melhores aí. Nós ainda não chegamos nas 150, mas ano que vem a gente está dentro desse grupo aí, se Deus quiser. Isso é muito importante a gente deixar bem claro aqui que a gente traz para esse programa, né? Dr. Luiz Aibinder, que é o protagonista do programa, sempre se preocupa em trazer convidados que acrescentem, convidados que são graduados, convidados que são que estão aptos a falar dos assuntos aqui abordados, além de, claro, a vasta experiência do nosso psicólogo da casa, que é o psicólogo do povão, o famoso Baigon. Ele não perdoa, ele mata. Bom, agora eu quero que ele diga para a gente qual é o pensamento do dia sobre pandemia e informática, doutor Luiz. Ô, Dilon, um dia nós ainda vamos olhar para trás e ver que nossos problemas, na verdade, eram degraus que nos levaram à vitória. Degraus. Bom, quantos degraus faltam ainda para você chegar na sua vitória, Marcelo? E suas considerações finais? Olha, eu posso dizer para você que eu hoje venci um deles, né? Porque estar aqui, conhecer vocês aqui, ter essa oportunidade da gente estar junto ali, conhecer um programa. Parabéns aí pelo programa. Parabéns, doutor Luiz, que independente aqui do programa também já temos aí uma relação pessoal. Estou aberto aí para outros convites, vamos lá. Vamos mudar o tema também para a gente fazer desafios, porque dentro desse último recado ali foi o que ele colocou, né? A gente tem que buscar esses desafios para o crescimento sempre. E para os nossos espectadores aí, espero que tenha sido um tema positivo e que possa realmente aí estar olhando a informática dentro desse momento aí como uma solução. Vamos passar algumas pedrinhas, vamos sim, não tem jeito, a gente tem que ir ajustando de um jeito e outro, mas vamos em frente aí, crescendo juntos e o caminho é esse aí, a gente quer crescer e o que a gente puder estar ajudando aí. Então, lembrando vocês aí, rfenix.com.br, tá? É o nosso site oficial, quem quiser conhecer um pouquinho mais. E lá nós temos alguns links para algumas matérias também voltadas aí de comportamento humano, comportamento dentro da informática, gestão, liderança, gestão de tempo, que é muito importante hoje aí, principalmente para quem está home office. Vai lá, busca pela gente, que tem muita matéria interessante ali. Faz um acesso, que é nós legal. estamos mostrando aí o seu Instagram agora para quem está em casa, né? Da AR Fênix Oficial. Bota ali para a gente, para mostrar lá para quem está em casa. Quem quiser acessar, conhecer melhor o Marcelo, conhecer melhor os seus trabalhos. E aí estamos exibindo aí, para quem está em casa está vendo nesse momento, rola aí para subir as informações lá, Matheus, mostrando aí os feeds lá da página. Sobe lá. E aí você pode também fazer o seu acesso e conhecer melhor a AR Fênix Oficial. Já sopraram no meu ponto aqui que o tempo acabou e já sopraram também para mim para falar para o Marcelo. Marcelo, aguarde que a produção aqui já teve uma ideia, vai te ligar aí. Não sei não qual foi a ideia, vão te ligar aí. Vamos lá, estamos juntos. Entendeu? Vamos lá. Tendo liberdade depois de vocês, a gente negocia isso fora ali, a ideia, eu vou botar teu programa lá também. Pô. Tá Vamos certo. ligar. O pessoal tem que conhecer. A gente nosso trabalha trabalho. no mundo digital e falamos a mesma Isso linguagem. A produção já está me soprando. O que é, produção? Rapaz, está acabando o programa. Estou falando, mas depois vai ter um contato com o Marcelão aí. Bom, gente, muito obrigado, doutor Luiz Aibinder, mais uma vez. O senhor com uma maestria fora do comum, né? O seu jeito todo especial de ser. Muito obrigado mais uma vez por estar nos programas aqui, na nossa programação da TV Ondas Play, que tem o maior prazer de ter o senhor aqui no nosso casting, né, de programas apresentados. Até a próxima.